Números 31, versículo 7. E eles mobilizaram contra a briga, conforme salvação determinou ao tirado, e mataram todo macho. Aqui, mobilizaram, né, seria. Muitas vezes eles traduzem isso aqui como exército, mas como eu disse anteriormente, é muito provável, muito mais provável o verbo mobilizar, pelos encaixes que eu citei no episódio anterior. Então eles fizeram mobilização e mataram todo macho, porque são os machos que saem para essas mobilizações de batalhas. Então foi bem específico todo macho, porque isso não inclui apenas os homens, mas também os animais. 8. E os reis de briga, eles mataram sobre os rompidos deles, o desejo, e o bordado, e o rocha, e o buraco, e o quarta parte. 5 reis de briga. E o engole povo, descendente do escancarado, eles mataram a lâmina. Lembrar que, com mais exatidão, não é a palavra espada que é usada, é a palavra lâmina, porque não é apenas em contexto de batalha que essa palavra é usada dessa forma. No português nós fazemos essa diferença, ali aqui é uma espada, ali é uma faca, ali é um canivete. Mas a palavra que é usada para lâmina, ela é usada para isso tudo. Então é porque não é a palavra espada, e sim a palavra lâmina, porque o que tudo isso tem em comum é uma lâmina. E isso também tem um encaixe, porque lá em Apocalipse nós vemos, e também no Novo Testamento, nós vemos que a língua ela é usada num sentido que dá-se a entender que a língua é como se fosse uma lâmina, tá, uma espada que eles usam, mas na verdade é lâmina. E é interessante porque o formato da língua tem um formato de lâmina. Então tem toda uma conexão entre esses contextos ao usar a palavra lâmina ao invés de a palavra espada, ou faca, ou canivete, ou facão, etc. 9. E os descendentes do persistiu com o grande pastor capturaram as mulheres de briga e os pequeninos deles. E todo o animal de carga deles, e todo o gado deles, e toda a força deles, eles saquearam. Aqui, pequeninos, em muitos lugares vai estar como crianças. Mas a nossa como nós vemos crianças hoje é muito diferente de como crianças eram vistos na época. Nós consideramos criança até tem gente que fala que 17 anos ainda é criança, que você só é adulto a partir dos 18. Antigamente, era uma pessoa se tornava adulto, considerada adulto muito antes. Então é estranho nós usarmos ainda o contexto, o pensamento de criança aqui. E o que dá-se a entender é que esses pequeninos eram pessoas que tinham, assim, aprendido a andar há pouco tempo, ou às vezes nem conseguindo andar. Então, é porque não é de fato a palavra crianças, porque, assim, criança é uma idade muito abrangente para nós nos dias de hoje. Então, eu acabei deixando como pequeninos, porque aqui foi diante da análise do proto-sináico. E também desse contexto de que antigamente as pessoas amadureciam mais cedo, 4.000 anos atrás. E todo o animal de carga deles, e todo o gado deles, e toda a força deles eles saquearam. Aí aqui, 10. E todas as cidades vigilantes deles. Agora, a palavra cidade vigilante eu estava traduzido como cidade com muros. Só que a raiz da palavra é no sentido de vigiar, porque elas tinham muros que eram usados para vigiar. Só que a raiz da palavra não é a palavra muro, é a palavra vigiar. Então eu acabei alterando para uma forma mais literal, que seriam cidades vigilantes. E tem outro tipo de cidade que é usado também, que é cidade de interceptação, que é usado com o verbo interceptar, no sentido de encontrar. Então essas eu chamo de cidades de interceptação, e essas aqui, cidades vigilantes. As traduções tradicionais não colocam essa diferença no texto. Isso é um capricho meu mesmo. E, especialmente para quem está pesquisando, quem está indo a fundo, quer saber realmente o que está ali, tem certos encaixes que você faz com isso. Muitas vezes porque as cidades ao redor, geralmente, elas são chamadas de descendentes dessas cidades vigilantes.
Porque elas descendem, né, é como se a cidade enchesse muito, então as pessoas vão para essas cidades menores, esses vilarejos ou etcétera. E essas cidades vigilantes, ela vigiam esses lugares. Então, tem todo um encaixe diante disso, né, que é inclusive outro lugar que eu falo, que a palavra onde nas traduções tradicionais está como filhos e filhas, na verdade, é descendentes, porque cidades não têm filhas, cidades têm outras cidades que descendem delas. Então, descendente é uma tradução que faz sentido lógico, diante de como essas palavras, filho e filha, são usadas no bom livro. Ok, todas as cidades vigilantes deles, nos assentamentos deles, e todas as fileiras deles, eles queimaram no fogo. 11. E eles pegaram todo o despojo e tudo o que foi pego, do solo e do animal de carga. Agora aqui nós vamos lembrar de uma coisa. Solo é a tradução de Adão. Aqui está em vermelho porque é exatamente o nome que é usado para Adão. Só que como eu traduzo Adão como solo, eu chamo de do solo. E isso tem outros encaixes para quem tem um conhecimento já do Novo Testamento, que existe dois tipos de homem, de pessoas aos olhos do salvação, aos olhos do Deus Salvador, que são as pessoas que vivem, são do solo, e as pessoas que são da inspiração, então as pessoas que são da carne e as pessoas que são do espírito. É mais ou menos essa a ligação. Então, quando você lê isso aqui tudo e você vê que o que foi capturado é o do solo, você faz uma ligação ao Novo Testamento, que são pessoas que vivem na carne. Então, quando você chega em Apocalipse, você vê que as pessoas que são da carne, elas são capturadas, elas são pegas, elas são então o texto ele faz essa diferença no idioma tradicional, que é o hebraico. No português, eles chamam tudo de homem, então você acaba perdendo esse zelo que faz essa ligação às consequências de se manter na carne. Você é capturado pelo erro, pelo pecado, pelo né, pelas decisões que você toma que não condizem com a inspiração, o espírito. Então, é por isso que é importante manter essa literalidade em homem também, porque eles acabam traduzindo homem como duas palavras, que é a que é usada para Adão e a que é usada para o sexo masculino. Então, perde-se esse zelo nas traduções tradicionais, de as consequências para se manter na carne no Antigo Testamento. 12. E eles trouxeram ao tirado e ao grande pastor ajudou, o operador de purificação. E a reunião dos descendentes do persistiu com o grande pastor. Os capturados e o que foi pego e o despojo para o acampamento, para os desertos do pai, que estão ao que desce de aroma dele. Do pai é a região. O que desce é a tradução de Jordão. Então aqui que desce é a tradução do Rio Jordão, do nome do Rio Jordão é o que desce. É do verbo descer. Então, quando você conjuga a forma desse nome, ele seria o que desce. E é um rio que, de fato, desce. Todo rio desce. Mas esse, pela geografia do local, até mesmo nos dias de hoje, né, é bastante interessante olhar isso. E aroma dele seria Jericó. Tem muitos lugares que falam que tem ligação com o fato de ser a lua, mas parece muito mais próximo ao contexto de aroma, de cheiro. Então, aqui nas traduções seria ao Jordão de Jericó. Ao Rio Jordão de Jericó. 13. E o tirado e o grande pastor ajudou o operador de purificação, e todos os elevados da reunião saíram para interceptar eles fora do acampamento. 14. E o tirado estourou contra os considerados da força, os líderes dos milhares, manadas, e os líderes das centenas, comprido, que vinham da mobilização em batalha.